E Deus continua procurando semeadores para a sua seara. E naturalmente, há uma recompensa, como já dissemos, para aquele que leva a preciosa semente. Será você um deles que quer ir para a seara para sofrer pelo nome de Jesus, proclamando ao mundo que Jesus é o seu Salvador? Ainda que existe uma sentença de Deus para os semeadores, também há uma promessa gloriosa. No Salmo 126 diz: aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Graças a Deus por podermos estar na presença do Senhor mais uma vez. Glória ao nome do Senhor. O nosso desejo é glorificar o Senhor, é exaltar o Senhor, é adorar o Senhor. Pois Ele é tudo para nós, glória ao nome do Senhor. Sem Ele nada podemos fazer. Aleluia, mas com Ele nós vamos viver eternamente no lugar em que Ele nos foi preparar, na casa do Pai. Bendito seja o nome do Senhor. Vale a pena, aleluia, ser de Jesus nesta terra, sofrer muitas das vezes perseguições, tentações e tudo aquilo que o diabo muitas das vezes move aos filhos de Deus. Mas eu quero dizer que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Amém. Por aquele que nos amou, aleluia. O Senhor é o nosso melhor amigo, é aquele que por nós tudo executa. Glória ao nome do Senhor. Amém. Bendito seja Deus. A minha alma se alegra por poder estar na presença do Senhor, adorar o seu nome e glorificar o nome do Senhor. Amém. E vamos orar por si também, querido irmão, querida irmã, querido amigo, que talvez ainda não conhece, que talvez é a primeira vez que vai ouvir a palavra do Senhor. O nosso desejo é que esta mensagem seja uma grande bênção. Amém. Para a sua alma, aleluia, e de salvação, para que um dia nós nos possamos encontrar no lar da glória. Bendito seja Deus. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, como é bom estar na Tua presença, como é bom cantar louvores e adoração ao Teu nome. Senhor, eu me lembro de Pedro, Senhor, e de João, Senhor, e daqueles que estiveram contigo lá no monte da transfiguração, meu Senhor, e que eles diziam, estavam tão cheios da Tua presença, Senhor, que eles disseram ao Senhor: bom é estarmos neste lugar, façamos 3 tabernáculos, um para Ti, um para Moisés, um para Elias. Senhor, eles estavam na realidade maravilhados com o Teu grande amor, com a Tua presença que os inundou, aleluia, com o Teu Santo Espírito, meu Senhor, pois a Tua palavra diz que na Tua presença há abundância de alegria, há paz, há descanso, há gozo para as nossas vidas. Glória ao Teu nome. E é isto, Senhor, que este mundo, Senhor, conturbado, meu Senhor, este mundo que jaz no maligno, Senhor, precisa de ouvir e de experimentar, Senhor, a bênção do Senhor e o poder do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Aleluia, glória ao nosso Deus. Senhor, abençoa o Teu servo, inspira o Teu servo, dá graça ao Teu filho para poder exaltar e glorificar o Teu nome, como Tu és digno, meu Senhor. Nós Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Aleluia. Prezado telespectador, paz seja convosco. Mais uma vez e pela graça de Deus, chegamos até junto de vós com o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Poder de Deus para a salvação é aquilo que nós vamos ministrar. A palavra do Senhor, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Rendemos a Deus Pai, Filho e Espírito Santo louvor,
a glória e a adoração que somente a Ele pertence. E nós vamos falar do noticiário do céu, porque são sempre as melhores notícias. E como sempre, hoje é mais um dia de boas novas. Vamos ouvir aquilo que Deus tem para nós neste dia, porque é a palavra de Deus, o Todo-Poderoso, que Jesus Cristo veio à cruz do Calvário salvar os pecadores. E para isso deu a sua vida em nosso resgate. Deus revelado em carne, como diz o apóstolo Paulo em Atos 20, verso 28, que nos resgatou ou comprou com o seu próprio sangue. De maneira que estas são as boas e as melhores notícias que o mundo pode ouvir, num mundo conturbado, um mundo cheio de violência e de crime, cheio de terror islâmico para alvoroçar o mundo, para que se manifeste o chefe deles. E não sabem que o chefe deles é o anticristo, que a Bíblia nos fala, e que vai trazer ao mundo um problema tão grande que Jesus disse que nunca tinha acontecido, nem irá acontecer. Mas, e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Oramos por aqueles que estão sofrendo na Espanha e por todos os outros que têm sido aterrorizados. As famílias estão decepadas, os seus queridos partiram à eternidade, centenas ficaram aleijados nos hospitais em diversas partes do mundo. E assim vai este mundo conturbado e violento por Satanás, que veio para matar, destruir e roubar. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham com mais abundância. De maneira que há uma grande diferença entre as religiões do mundo e nosso Senhor Jesus Cristo. Uns matam e destroem, Jesus dá vida com abundância, dá salvação e paz. De maneira que é bom ouvirmos a Santa Escritura e aquilo que o Senhor fez no Calvário em nosso favor. De maneira que a leitura sagrada para este dia encontra-se em 1 Coríntios capítulo 4, verso 1 ao verso 16, que todos nós vamos ler. Assim diz a palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 4, verso 1 ao verso 16. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se nos dispenseiros que cada um se ache fiel. Todavia, a mim pouco se me dá. Todavia, a mim pouco se me dá de ser julgado por vós ou por algum juízo humano, nem eu tampouco a mim me julgo, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me justifica é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o louvor. Verso 6. E eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro, porque quem te diferença? E que tens tu que não tenhas recebido?
E se o recebestes, porque te glorias, como se não o houveras recebido? Já estáis fartos, já estáis ricos, sem nós reinais. E oxalá reinasseis, para que também nós reinemos convosco. Porque tenho para mim que Deus, a nós apóstolos, nos pôs por últimos como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos homens e aos anjos. Nós somos loucos por amor de Cristo, e vós sábios em Cristo, nós fracos e vós fortes, vós ilustres e nós vis. Até esta presente hora sofremos fome e sede, e estamos nus, e recebemos bufatadas, e não temos pousada certa, e nos afadigamos trabalhando com nossas próprias mãos. Somos injuriados e bendizemos, somos perseguidos e sofremos, somos blasfemados e rogamos. Até ao presente temos chegado a ser como o lixo deste mundo e a escória de todos. Repetindo o verso 13, somos blasfemados e rogamos, até ao presente temos chegado a ser como o lixo deste mundo e como a escória de todos. Verso 14, não escrevo estas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos como meus filhos amados, porque ainda que tivesseis 10.000 aios em Cristo, não terias contudo muitos pais, porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Até aqui a palavra do Senhor. A mensagem deste dia tem por título o lixo deste mundo que ajuda o mundo a ser limpo. Diga comigo, o lixo deste mundo que ajuda o mundo a ser limpo. E nós vamos ministrar 5 aspectos desta mensagem. Vamos dividi-la em 5 partes. Primeiro, naturalmente, a introdução. Segundo, os ministros de Deus. Terceiro, a Igreja numa cidade carnal e sua influência carnal sobre a Igreja. Em quarto lugar, a sentença dos servos de Deus. E em quinto lugar, vamos ministrar o nosso assunto, que será em último lugar, o lixo deste mundo que ajuda o mundo a ficar limpo. Vamos ver algo antes de iniciar a mensagem. Paulo disse, temos chegado a ser como o lixo deste mundo e a escória de todos. Pergunto, para que serve o lixo e as escórias? Elas não têm valor, são refúgio, são coisas que não prestam. Procure sem demora estar inserido nestes termos bíblicos e saberá então o que significa ser um servo de Deus. Prezado telespectador, esta mensagem fala-nos de uma verdade que muitos ignoram. Servos de Deus, servos do Deus Altíssimo, servos do Criador do Universo, apóstolos, profetas, pastores, doutores e evangelistas, são como o lixo deste mundo. Para que serve o lixo? Mas eles são apóstolos de Cristo, são pastores do Senhor, ou da Igreja do Senhor, melhor dito. São embaixadores de um reino que não pode ser abalado, mas são como o lixo deste mundo.
Paulo afirmou que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. São os servos de Deus que levam a palavra por todo o mundo e abençoam este mundo, proclamando ao mundo a limpeza que a palavra de Deus faz nos corações e nas consciências das pessoas. Não há outro meio do mundo saber acerca de Deus a não ser pelos servos do Senhor. Mas o que é que diz Paulo no seu ministério? Não só ele, mas todos os outros, que eram como as escórias deste mundo. E as escórias não têm valor, são refúgio, são coisas que não prestam. Mas para muitos são lixo e escórias. Mas para Deus são os seus embaixadores. Será que o mundo poderá entender o sofrimento dos servos de Deus até ao ponto de serem como o lixo e como as escórias? Lembre-se disto, prezado telespectador, prezado irmão, prezada irmã no Senhor. Aquilo que o homem semear, isso mesmo ceifará. E já vem do Salmo 126 estas palavras. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. E eu faço uma pergunta: e aquele que não leva a preciosa semente andando e chorando, o que é que terá um dia como galardão? Vamos compreender isto. Cada um receberá de Deus o louvor. Desejo começar esta mensagem com Malaquias 3:18, que diz: então vereis a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve. Os servos de Deus andam por este mundo com várias sentenças sobre as suas vidas, até que terminem a sua carreira. E então depois vai-se ver a diferença. Será bom prestar atenção a toda a mensagem bíblica que vai ser ministrada, porque será de bênção para as nossas vidas. Toda a mensagem bíblica tem de Deus um propósito de ser escrita e ministrada. Descubra nela o que pode ser útil para a sua vida. Ao introduzir esta mensagem, verificamos que existe uma enorme lição a colher, que já vem desde o princípio desta carta de Paulo a esta igreja de Corinto, com todo o conhecimento e com todos os dons espirituais, como afirma o apóstolo em 1 Coríntios 1, verso 5 ao verso 7. Será possível todo o conhecimento e todos os dons espirituais e ser uma igreja carnal? Os dons de Deus são dados sem arrependimento. Aprendemos, contudo, que era uma igreja dividida em grupos de preferência de pastores, Paulo, Apolos e até Cristo. Cada um tinha o seu partido. Verso 11 ao verso 13. Corinto era uma igreja, então, com vários partidos dentro dela. E antes de continuar acerca da mensagem de Paulo a esta igreja de Corinto, queremos enfatizar que este assunto bíblico se relaciona com a sementeira do Evangelho de Cristo por todo o mundo. Mas que as circunstâncias e os obstáculos que os servos de Deus enfrentam para a propagação do Evangelho são por vezes muito dolorosos, com tal sofrimento que muitas vezes termina com a morte dos servos de Deus, como já foi desde o princípio.
Já desde o Velho Testamento isso acontecia quando o salmista se expressou nestas palavras: os que semeiam em lágrimas seguirão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida, trazendo consigo os seus molhos. A pregação da palavra é uma sementeira espiritual que o mundo carece, porque essa semente regenera a humanidade. Essa semente cai e o semeador continua a semear e ela cai em 4 campos diferentes. E esta mensagem de Paulo ainda hoje nos traz uma lição maravilhosa para nos fazer entender o que se deve fazer para crescer na prática do ensino, da pregação do Evangelho. E como o mundo está sofrendo tanto com o terrorismo islâmico por tantos lados da terra, tudo indica que o fim da graça está também terminando e o arrebatamento pode estar iminente, pelo que precisamos de estar alertados, porque o governo mundial tem que começar, porque está escrito em Apocalipse 13, verso 1 ao verso 18, o governo e a religião mundial. Mas a Igreja de Cristo, eu creio que vai ser tirada da terra. Aqueles que semeiam com lágrimas vão terminar o seu ministério. E aqueles que aceitaram a palavra daqueles que andaram com lágrimas ministrando, aqueles que aceitaram a mensagem do céu e foram salvos, vão todos para a casa do Pai. E depois virá então o sofrimento tal que Jesus Cristo disse em Mateus 24, 21 e 22, que se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Portanto, é tempo de buscar a Deus e fazer uma revisão à nossa vida espiritual para saber que tipo de cristãos somos e em que igreja nós estamos inseridos. Entretanto, aprendemos também que Paulo dirige esta carta a uma igreja de santificados em Cristo. É interessante, não é? O princípio. Uma igreja separada do mundo e a todos os que invocam o nome do Senhor, mas que precisavam ainda de muita correção para serem seguidores de Cristo. Tinham-se apartado, mas precisavam de muita correção pelo facto de começaram a ouvir outras vozes depois de sair o apóstolo Paulo daquela igreja. A igreja de Corinto foi fundada por este homem de Deus, Paulo, e ele estabeleceu, quando foi rejeitado pelos judeus, naquele lugar, na sinagoga dos judeus. Ele foi rejeitado pelos judeus e estabeleceu aquela igreja em Corinto. E Paulo se despediu deles com estas palavras, dos judeus. Paulo foi impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo, como era seu costume em qualquer parte em que chegava. Porque a salvação vem dos judeus. E era mistério que a vós vos pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas resistindo e blasfemando ele, sacudiu os vestidos e disse-lhe: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo e desde agora parto para os gentios. Atos 18, 5 e 6. E assim foi estabelecida a igreja de Corinto quando os judeus rejeitaram a mensagem do Evangelho que Paulo pregava. Contudo, esta cidade de Corinto era muito comercial e era também muito mundana. E Paulo, tendo vindo de Atenas, onde também não fora bem recebido pelo povo local, chegou então a Corinto, onde havia essa colónia de judeus. E naturalmente, como era seu costume, como já foi dito, pregavam-nos acerca do Messias de Israel. Ali em Corinto, Paulo se juntou a Áquila e Príscila, que eram fazedores de tendas e tinham sido expulsos de Roma, como todos os outros judeus. Depois se juntaram com eles Silas e Timóteo, e a pregação de Paulo levou
até o principal da sinagoga, a aceitarem o Evangelho, e muitos dos coríntios foram batizados. Finalmente, o Senhor instruiu a Paulo para ficar ali, porque o Senhor lhe disse que tinha naquela cidade muita gente. E ali ficou 18 meses, e ali então fundou a igreja de Corinto, como se vê em Atos 18, verso 1 ao verso 11. Assim foi estabelecida esta igreja, e naturalmente ficaram ali alguns irmãos capazes de continuarem o trabalho do Senhor, e Paulo e Príscila e Áquila navegaram para a Síria, conforme diz em Atos 18 e verso 18. Segundo lugar, os ministros de Deus. Não há na terra trabalho igual que se possa fazer em todo o mundo, mais importante que não seja o de anunciar que Jesus Cristo é Deus revelado em carne, que veio a este mundo buscar e salvar o que se havia perdido, e que pelo seu sangue os nossos pecados são redimidos, somos comprados e resgatados. A mensagem do amor de Deus na cruz do Calvário é a mensagem que atrai o povo ao Senhor, conforme Ele disse: quando eu for levantado da terra, todos atrairei a mim. Mas para fazer esse trabalho, muitas são as vezes que o povo do Senhor, os servos de Deus, os ministros, os dispenseiros, que repartem o pão do céu entre o mundo e entre os irmãos, são apelidados de lixo e de escória de todos. E houve um dia em que Paulo ouviu que naquela igreja começaram a haver partidos, com preferências de pregadores, e alguns até diziam que eram de Cristo. Uns de Paulo, outros de Apolos e outros de Cristo. Portanto, as coisas estavam a ficar muito levedadas com as coisas humanas, em vez das espirituais. A igreja estava dividida, digamos, em 3 partidos, e isto está escrito em 1 Coríntios 1, verso 11 e verso 12. E num meio mundano como era a igreja de Corinto, e quando não havia uma mão forte com essa doutrina do Senhor, e com facilidade entrava também a corrupção moral, como aconteceu e se vê em 1 Coríntios capítulo 5. Entretanto, no capítulo 3 desta carta, Paulo chama a esta igreja uma igreja carnal. O servo de Deus não lhe podia falar como a espirituais, porque não conseguiam crescer, continuavam como meninos e como os homens. Tinham sido apartados, estavam na igreja, mas havia algo que não funcionava bem. E deixou-lhes vários ensinamentos, começando por lhes dizer que os ministros, Paulo e Apolos, eram os canais pelos quais cada um veio ao conhecimento de Cristo. E daí para a frente é Deus que dá o crescimento. E somente em Jesus Cristo isto pode acontecer. E deixa então o ensino sagrado que existe uma grande diferença entre a igreja e os ministros que ministram, que formam as congregações. Dizendo: nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura e edifício de Deus. Os servos de Deus têm sido ao longo de toda a Bíblia escolhidos e apontados para o glorioso e santo trabalho de anunciar Deus ao mundo e dos seus planos divinos. Deus chamou Abraão para fazer dele uma nação para abençoar o mundo. Gênesis 2, verso 1 ao verso 3. Deus chamou a Moisés e não prescindiu dele para ir ao Egito buscar cerca de 3 milhões de pessoas para que se cumprisse a palavra que tinha dito a Abraão, que a 4ª geração voltaria
para a terra prometida. Mas este homem não se sentia capaz porque era pesado de língua. Creio que era gago. Mas Deus não prescindiu dele porque conhecia o tipo de homem que Moisés era. Isto se encontra em Êxodo 4, 1 a 16. Deus chamou a Jeremias e o deu por profeta às nações. Mas ele disse a Deus quando foi chamado que era uma criança e que não sabia falar. Jeremias 1, verso 5 ao verso 10. Mas Jeremias ainda hoje prega a todas as nações do mundo. Deus chamou a João Batista para ficar sem a cabeça. Não sabia Deus que Herodes lhe ia cortar a cabeça? Certamente. Mas chamou-o para anunciar a Herodes que não era lícito viver com a mulher do seu irmão, viver em adultério. Mas Deus chamou a este homem para introduzir o Messias ao mundo. Deus chamou os 12 apóstolos, mas eles eram pescadores de peixe e cobradores de impostos. O que saberiam estes homens? Contudo, eles ficaram como o fundamento da igreja, onde Cristo é a principal pedra da esquina. Deus chamou a Saulo de Tarso, que era um perseguidor da igreja. Então até um inimigo do povo de Deus, Deus chama para o servir. Deus é magnificente e sabe aquilo que faz, conhece o fim desde o princípio. E disse a Ananias: eu lhe mostrarei quanto deve sofrer pelo meu nome, e fez dele o maior apóstolo do cristianismo. Os ministros de Deus têm nas Santas Escrituras um lugar de destaque no seu trabalho de evangelização, de proclamação ao mundo das Santas Escrituras. Eles são cooperadores de Deus. Um cooperador é uma pessoa muito chegada a Deus, que executa a sua vontade na sua cooperação. São pessoas às ordens do seu Senhor para executarem a sua vontade. E muitas vezes estão num lugar e têm que ir para outro, porque o Senhor assim coloca nos seus corações irem para determinado lugar. E lá vão com a casa às costas, com a mulher, com os filhos, etc., etc. Um cooperador de Deus é um seu instrumento da sementeira, da semente espiritual que o mundo carece. A sua palavra. Um cooperador é aquela pessoa que trabalha em conjunto com o seu Senhor. Em Marcos 16, verso 20, diz que tendo eles partido, pregavam por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a sua palavra com os sinais que se seguiram. Mas, por fim, chegam a ser apelidados de lixo deste mundo e da escória de todos. Dentro de momentos voltamos. Você está inserido na sua vida espiritual sendo como o lixo deste mundo? Você está inserido no trabalho de Deus como a escória deste mundo? Para muitos, alegre-se no Senhor, porque está escrito: depois vereis a diferença dos que servem a Deus e dos que não servem. Alegre-se no Senhor e cante conosco. Cante conosco este cântico. Alegre e contente eu vou seguindo a Jesus que me leva para a glória. Glória, 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 glória. Jesus nos concede a vitória. Amém. E prosseguindo, Paulo disse que como cooperador tinha posto, qual sábio arquiteto, o fundamento do edifício. 1 Coríntios 3, verso 10 e verso 11. Mas veja, cada um
como edifica sobre o fundamento, porque não existe outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Não há religião nenhuma no mundo, nem líder, nem igreja, com outro fundamento a não ser Nosso Senhor Jesus Cristo e os apóstolos. Quem anuncia as Santas Escrituras são os atalaias, são os ministros que Deus chama e comissiona, são os seus cooperadores. Na igreja de Antioquia, o Espírito Santo disse: apartai-me a Saulo e a Barnabé para a obra que os tenho chamado. Atos 13, verso 1 e verso 2. É Deus que chama, é Deus que comissiona, é Deus que envia pelo seu Espírito Santo aqueles que vão levando a palavra com lágrimas, andando e chorando. Diga comigo, levam a palavra de Deus andando e chorando, levam-na com lágrimas, mas voltarão um dia com alegria, carregando consigo os seus molhos. Quem coloca os fundamentos são os servos de Deus. E o Senhor continua a comissionar. Eles são os semeadores da semente espiritual do Senhor. As igrejas, disse Paulo, são a lavoura. E a lavoura produz alimento. E o mundo são as pessoas a quem é ministrado o Evangelho. As igrejas são também o edifício que providencia abrigo. E esse edifício começa com o fundamento. São o corpo de Cristo que suporta o evangelismo no mundo inteiro. Cada um deve ter o seu trabalho. Como é que vamos responder àquelas 4 perguntas de Romanos capítulo 10? Que se não houver pregadores, não há pregação do Evangelho. E se não há quem enviar, também eles não serão enviados. Uns suportam os outros e a cabeça do corpo suporta a todos nós. E esse edifício de Deus, essa lavoura, produz a construção do corpo espiritual de Cristo. São as pessoas onde a semente cai e produz frutos. Jesus disse que o campo é o mundo, onde se semeia a palavra de Deus e ela cai em 4 campos, mas só um produz, a 100, a 60 e a 30. Mateus 13, verso 1 ao verso 13. E São Paulo disse que os homens nos considerem como ministros e dispenseiros de Deus. São os servos de Deus que ministram, que repartem o pão do céu que Deus lhes dá e os comissiona. São cooperadores do Senhor. E que Deus requer que esses dispenseiros que distribuem a sua comida, a sua palavra, sejam fiéis. A mim, tanto se me dá ser julgado por vós, nem eu a mim mesmo me julgo, diz o apóstolo Paulo, quem me julga é o Senhor. Todavia, a mim pouco se me dá ser julgado por vós. Nestes primeiros 5 versos deste capítulo 4, vemos que havia naquela igreja um determinado julgamento do servo do Senhor. Nas suas bocas, nas suas línguas, de pessoas chamadas de irmãos. E isso demonstra carnalidade e não espiritualidade. E aqui devemos também nós escolher a lição que se segue, porque desde o verso 6 até o verso 13, Deus nos mostra a situação daquela igreja relativa à vida do servo de Deus que a começou. Foi Paulo que começou aquela igreja. Sim, aqui temos o contraste entre aqueles que eram cheios do seu ego pessoal, de crentes carnais e da humilhação do servo do Senhor, que era o cooperador de Deus. Então temos a elevação de uns
e a humilhação de outro, daquele que era o despenseiro. Vós sois sábios, vós sois fortes, nós somos vis e desprezíveis. Será que alguma igreja hoje quer ouvir isto da parte do Senhor? O facto é que no verso 8, Paulo deixa transparecer isso mesmo. Que quando diz, vós já estáis fartos, já estáis ricos, sem nós reinais, e oxalá reinasseis, para que também nós reinássemos convosco. Vamos ao terceiro aspecto da mensagem. A Igreja de Cristo numa cidade carnal com a sua influência. Existe muito cristianismo por todo o mundo, mas muito pouco o que se assemelha à Igreja de Filadélfia, de Tessalónica, de Filipos e de Semirna. Há muito chamado cristianismo, mas pouco cristianismo de Deus. Como acabamos de ver no verso 8, Paulo chama-lhes a atenção de serem ricos e que já viviam reinando sem o ensino do servo de Deus. A cidade onde esta igreja foi começada era muito próspera. E no que respeita à vida da igreja é que ela é próspera materialmente ou próspera espiritualmente. Ou é uma coisa ou é outra. E cada um tem de saber que as coisas de Deus não se podem ministrar, ou misturar, melhor dito, com as coisas deste mundo. Não pode misturar o santo com o profano. E ou ganhamos as pessoas para Cristo, ou elas serão uma influência e laço diabólico para o povo de Deus, quando não há uma conversão genuína e uma caminhada de temor do Senhor na santificação que Deus exige para sermos seu povo. E era tal a influência carnal naquela igreja de Cristo que até se consentia na fornicação, descrita no capítulo 5. E Paulo disse que se deviam limpar do fermento velho para que fossem uma nova massa, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. E por essa causa, Paulo disse, pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da malícia e da maldade, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. É isto que o povo de Deus deve ter como lema na sua vida. Sinceridade e verdade nas suas vidas, nas suas vidas cotidianas. Em outras palavras, Paulo os corrigia da carnalidade que eles estavam demonstrando. Existia ali um outro ensino que não foi o do cooperador de Deus. Quando ele saiu, começou outro ensino que não era igual àquele que estabeleceu a igreja. Existia ali outro espírito que era de tolerância do pecado, como Deus acusou o ministro de Tiatira acerca de Jezabel. Apocalipse 2 e verso 20. Há muita coisa que se tolera e não se diz, não é assim. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Alimpai-vos do fermento velho para seres uma nova massa. Um pouco de fermento, disse o servo de Deus, leveda toda a massa. E quando este fermento não é tirado, as igrejas se tornam mundanas, materialísticas e heréticas. Bem sabemos que o trigo e o joio crescem juntos até à ceifa, mas devemos evitar que o mal que nos rodeia tome conta de toda a igreja, porque o azeite anda por cima da água. Eu creio que a igreja de Laodiceia é para nós um exemplo de mundanice,
para aprendermos que Deus não estava ali. Cheios de prosperidade material e nudez espiritual, que a todo custo os cristãos precisam de evitar. Eles eram uns desgraçados, uns pobres, uns cegos e uns nus. Apocalipse 3, 14 a 19. O povo de Deus é diferente. O povo de Deus atua diferente. Fala diferente. Tem uma vida diferente, etc. Infelizmente, este tipo de chamadas igrejas pulverizam o mundo nestes dias e poucos se apercebem e não distinguem o santo do profano, o que é tempo social e o que é culto espiritual. Para os últimos dias, eles serão trabalhosos para a Igreja de Cristo, como diz em 2 Timóteo 3, 1 a 5. E se você, como cristão, não tem trabalhos para se manter limpo na obra de Deus e na sua vida e na sua casa, como virgem pura, 2 Coríntios 11, verso 3, então poderá estar na situação desta igreja de Tessalónica, desta igreja da primeira epístola aos Coríntios que Paulo está ministrando. Ao tempo desta carta de Paulo, esta igreja era carnal e consentia na impureza e nos partidos e sem crescimento espiritual, e isto ficou escrito na palavra de Deus com um propósito. Colhamos a lição, evitemos essa situação, porque faltava ali a boa e a sã doutrina. Não eram capazes de crescer. Eram como meninos que não saíam do mesmo lugar. Em outra altura do ministério do servo de Deus, ele falou publicamente aos anciãos de Éfeso que depois da sua partida entrariam naquela igreja lobos devoradores que não perdoariam ao rebanho. Quando não há sã doutrina, vem todo tipo de doutrina, humana e diabólica. Você sabe que os diabos, os demónios também pregam o Evangelho? Pregam. Mas como é que pregam? Dentro de homens e dentro de mulheres. Em vez do Espírito Santo estar a pregar, pregam os demónios. Doutrinas, eles ensinam. Doutrinas do seu pai. De maneira que Paulo foi avisando a igreja de Éfeso que depois da sua partida entrariam ali lobos devoradores que não perdoariam ao rebanho. Noutras palavras, alimentar-se-iam do rebanho e não o rebanho do Senhor, como já acontecia no Velho Testamento. E que Deus chama a atenção dos pastores já no Velho Testamento que se alimentavam do rebanho do Senhor. Há uma diferença. E cada um que ouve esta mensagem deve compreender a diferença. Nós fomos salvos com um propósito de sermos continuadores daquilo que recebemos e depois cooperadores de Deus. E o apóstolo Paulo continua dizendo à igreja de Éfeso: mas que mesmo no meio desses anciões, no meio de vós, se levantarão homens que falarão coisas perversas que atrairão os discípulos após si. Atos 20, 29 e 30. Hoje existe muito disso. Pessoas convertidas uns aos outros. São pseudo-ministros do Senhor. No meio de vós entrarão lobos devoradores. E no meio de vós, anciãos, alguns se vão desviar, cada um para o seu caminho, e falarão coisas perversas para atrair os discípulos a si. Por isso há muitos convertidos a pastores ou pseudo-pastores, em vez de serem convertidos a Deus, em nosso Senhor Jesus Cristo. Como então esses pastores iriam falar essas coisas para danificar a obra de Deus? Aonde estaria o temor do Senhor? Assim tem sido e assim será. Por não reconhecerem a obra de Satanás,
que tão de perto nos rodeia, buscando a quem possa tragar. E assim vai a obra de Deus. Vamos escolher a lição que Paulo nos dá, porque ele instruiu e aquela igreja foi, digamos, agrupada. Alguns irmãos começaram a agrupar-se e formaram aquela igreja estabelecida pelo apóstolo com a boa e sã doutrina. Como é que eles chegaram a esta situação? Como chegou a situação de Éfeso? Assim vai o mundo, chamado de cristão. E aquele que teme ao Senhor fala cada um com o seu companheiro, e o Senhor escuta e olha, e então vereis outra vez a diferença dos que servem a Deus e dos que não servem. Dentro de momentos voltamos. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Salmo 126 e verso 6. E prosseguindo a nossa mensagem, nós vamos ao quarto aspecto dela. Vamos falar sobre a sentença dos servos de Deus. Além do que temos vindo a falar, que os servos de Deus, não só o apóstolo Paulo e tantos outros seus companheiros, mas nestes dias é a mesma coisa. Como o lixo e como a escória de todos. Mas o privilégio de ser cooperadores de Deus, mais ninguém o tem. E este é o melhor trabalho que o homem já podia ter, é de ser servo do Deus Altíssimo. Porque não está ministrando uma mensagem humana, mas celestial. Então, vamos ao quarto aspecto, a sentença dos servos de Deus. Ao longo da história bíblica, os cooperadores de Deus têm uma história de sofrimento que, quando a lemos, ficamos pensando como Deus consente nisso. Mas o facto é que isso é uma sentença divina e nada há a fazer. E nada há a fazer senão enfrentá-la na paz de Deus. Até o seu próprio Filho, Jesus Cristo, tinha sentença de morte. E assim aconteceu. O justo vinha para sofrer pelos injustos. Foi escarnecido, foi cuspido, foi chibatado, foi crucificado. Era uma pessoa que para o mundo não tinha qualquer valor, de maneira que vamos matá-lo da pior morte que uma pessoa pode enfrentar. E já o seu servo Isaías tinha escrito que a Deus lhe agradou fazer moê-lo por nossa causa. Estas sentenças divinas, ninguém as pode alterar. E bem-aventurado é aquele que é como o lixo e que é como a escória deste mundo, porque esses são os servos de Deus Altíssimo. De maneira que ninguém pode alterar aquilo que Deus tem decretado para aqueles que chama e comissiona. O profeta Micaías, no Velho Testamento, era o único profeta de Deus no meio de centenas de profetas. Mas ele não era querido do rei, como todas as outras centenas de profetas. Ele era odiado pelo rei, Acabe. E porquê? Porque era o único que falava a verdade. Era o único que tinha a palavra de Deus na sua boca e no seu coração. Era o único. E por essa causa o rei não gostava dele, nem os outros também. Por essa causa este rei mandou para o cárcere comer o pão da angústia e beber a água da amargura. 1 Reis 21 e verso 27. A Jeremias, por falar a verdade aos príncipes, eles disseram: morra este homem! Morra este homem! Porque falava a verdade às autoridades, falava-lhe a verdade! E eles não podiam com a verdade. Morra este homem!
porque desta forma enfraquece as mãos dos homens de guerra. E então foi posto num poço de lama. Jeremias 38, 4 a 6. A misericórdia do rei e do eunuco foi arranjar umas cordas e uns trapos velhos para tirar aquele que estava atolado no poço da lama. Mas o resto do governo de Israel não estava pelos mesmos ajustes. Morra este homem! Assim os servos de Deus trazem sentenças que ninguém pode alterar. E contudo, eles são cooperadores de Deus. Esta história de Jeremias está em Jeremias 38, verso 4 ao verso 6. A João Batista, este ficou sem a cabeça por falar a verdade a Herodes, que não podia viver em adultério com a mulher do seu irmão. Mateus 4, 3 a 11. Por isso ficou sem a cabeça. O Daniel lançaram na cova dos leões para terminar ali os seus dias. Contudo, quem foi comido pelos leões foram os seus inimigos, porque Deus mandou um anjo à frente e fechou a boca dos leões. E o rei mandou que os seus inimigos fossem colocados lá para servir de almoço para os leões. Aquilo que o homem semear, isso mesmo se fará. Isso se encontra em Daniel 6, verso 16, verso 6 ao capítulo 6, verso 16 ao verso 24. E a Paulo, a este homem de Deus, ao cooperador do Senhor, o Senhor lhe decretou essa sentença, dizendo a Ananias: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, e eu mostrarei quanto deve sofrer pelo meu nome. É uma sentença que ele não podia alterar. Atos 9, 15 a 16. Será que alguém dá valor aos reais mensageiros de Deus, cujas vidas são de luta, de sofrimento por causa dos escolhidos, por causa de alguns virem ao conhecimento da verdade, tirá-los das mãos de Satanás, das garras do diabo, deste mundo? Mas com que sofrimento? Pelo contrário, para que os escolhidos tenham conhecimento dos planos de Deus, eles são vexados, são perseguidos, são blasfemados, são como o lixo e são como a escória de todos. 1 Coríntios 4, 9 a 12, o ministro do Senhor deixa ali uma lista de sentenças que ninguém deseja, mas que se cumprem na vida dos servos do Senhor, como desarranjo intelectual, como fisicamente faminto, coitadito, tinha que andar a passar fome, desgraçado, doente espiritual, etc. Tudo isto era a vida do apóstolo Paulo, um cooperador de Deus, que ele próprio disse que falava tudo isto nu, andava nu, era blasfemado, tinha fome, não tinha pousada certa. Então temos os servos de Deus como os mais humilhados de todos os homens. Vejamos a ironia e comparações metafóricas do servo de Deus como objetos de escárnio e sem valor. Foi isso que fizeram os profetas, foi isso que fizeram a Cristo, escarneciam de Cristo. Porquê? Porque falava a verdade aos homens, escarneciam dele, não convinha que ele continuasse a viver. Parece incrível. E Deus suporta tudo isto. Porquê? Por amor daqueles que Ele criou, para que alguns saiam das garras do diabo e venham ao conhecimento das coisas e dos planos de Deus. Como objetos de escárnio e sem valor, são os servos de Deus. Mas eles são cooperadores de Deus. E aquele que leva com lágrimas a palavra, andando e chorando, há de voltar com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Primeiro eram como os últimos dos servos. Mas o apóstolo começa a história que foi lida da palavra, dizendo que os homens nos considerem como ministros e dispenseiros da graça de Deus. Mas eram como últimos, como servos, últimos dos servos, como condenados à morte, como sendo como atores e espetáculo que dão espetáculo ao mundo, aos homens e aos anjos,
como loucos ou sem juízo, como pessoas fracas ou débeis, como vis miseráveis e desprezíveis, como famintos, sedentos e nus, apanhando porrada por todo lado e sem terem pousada certa para viver. Andavam cansados e trabalhando com as suas próprias mãos para ganhar o seu pão. Eram injuriados, sofrendo insultos, sofredores e perseguidos. Você quer ser um servo de Deus? Eu não estou falando daqueles que têm grandes igrejas e têm tudo e nada lhes falta e vivem como príncipes pregando o evangelho da prosperidade. Não estou falando desses, porque esses não se enquadram na Bíblia Sagrada. Ou por outra, não se enquadram nos servos de Deus. Mas estou falando acerca daqueles que levam a palavra andando e chorando, com lágrimas. Será que alguém deseja ser servo de Deus com estas sentenças de sofrimento e desprezo? Há muitos neste barco, graças a Deus. Será que querem fazer parte desta tripulação? Será que algum de vós quer fazer parte desta tripulação? Um filho de um pastor americano disse que, por causa do ministério do pai, creio que só num ano mudou de escola 12 vezes. Conheço um servo de Deus que, para exercer o seu ministério, e levando a palavra, também com lágrimas, mudou 27 vezes de casa. Sabemos nós, porque Jesus deu a sua vida no Calvário, foi para te resgatar a ti e a mim com o seu próprio sangue. Sabemos nós, porque Ele sofreu todo o vitupério, que Ele sofreu todo o vexame, o escárnio, foi por tua causa e por minha causa, para nos salvar deste mundo vil do pecado. E agora, Senhor, meus amados, tomem nota, que houve um homem chamado Jonas, que recebeu de Deus uma comissão para ir pregar à cidade de Nínive. Mas sabe porquê é que ele fugiu para Tarsis? Porque era uma cidade de assassinos. E mesmo ali naquela cidade, Deus queria que esse homem de Deus fosse ministrar a sua palavra. Ele passou um mau bocado, porque foi engolido pelo peixe e esteve lá 3 dias e 3 noites. E depois de ter aprendido a lição, foi vomitado na praia, pelo peixe. Até o peixe ouve a palavra de Deus e lhe obedece. E depois de aprender a lição, o servo de Deus então estava preparado para ir a Nínive, aquela cidade de assassinos. Ele tinha medo de ficar sem a cabeça, mas foi lá depois de aprender a lição. E sabe o que é que aconteceu? Aconteceu que aquele rei ouviu a palavra de Deus através de Jonas e toda aquela cidade foi salva. Deus continua a pregar aos assassinos, aos ladrões e às prostitutas que Deus é amor, é paz, é perdão, e mostrou na cruz do Calvário quanto amava esses corações e que para Ele não há acepção de pessoas. E a esta igreja carnal era preciso que Deus falasse desta forma, para ver se poderiam aprender algo do cristianismo que Jesus deixou para ser vivido. Você quer vir após mim? Disse Jesus. Negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. São os fundamentos do cristianismo. Marcos 8, 34. E tudo tem que começar aqui. E a igreja de Corinto começou aí mesmo. Porque Paulo anunciava a Cristo que era o Messias,
de Israel e o Salvador do mundo. Mas a Igreja degenerou por falta da boa e sã doutrina. Jesus disse que por causa do seu nome, muitos seriam mortos e odiados e perseguidos. Mateus 24, verso 9. Em João 15, verso 20. Vê, sabemos que, em primeiro lugar, isso aconteceu aos discípulos judeus. Mas que, em segundo lugar, isto se cumpre em todo o mundo. E também desta forma, e com este ensino de Paulo, aquela igreja poderia então avaliar um pouco da vida, do sofrimento dos servos de Deus, que por muitas vezes passam porque muitas vezes passam mal nas lutas contra Satanás para ajudarem aqueles que são escolhidos. Tudo o que a Escritura contém tem um propósito de Deus para o seu povo e para o mundo. Descubra-o e faça uma revisão à sua vida, porque o tempo do fim se aproxima. Descubra o propósito da mensagem que estamos ministrando chegar até si. Em 2 Timóteo 2, 8 ou 11, este servo de Deus diz: lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de David, ressuscitou dos mortos segundo o meu Evangelho, pelo qual sofro prisões, por causa do nome de Jesus e do Evangelho de Jesus, pelo qual sofro prisões como um malfeitor. Diga como um malfeitor. Mas ele era benfeitor, mas era classificado como um malfeitor. Mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo, com glória eterna. Mas a lista do sofrimento de Paulo vai muito mais além do que estas escrituras que acabamos de dizer falam. Muitas foram as perseguições e prisões de Paulo, por causa de levar a palavra de Deus. Mas vejamos particularmente o que está escrito em 2 Coríntios 11, 24 a 28, que diz: recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos um. Porque é que lhe davam menos um? Porque não podiam dar mais do que 39, porque tinham receio de ir contra a lei. 5 quarentenas, 5 vezes 39 açoites no servo de Deus, por levar a palavra que é Espírito e vida, que é o Evangelho da salvação para os pecadores. É como usa dizer-se na nossa língua: fazer bem e receber mal. Assim andava o servo de Deus. Recebi 5 quarentenas de açoites menos um. 3 vezes foi açoitado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 vez e um dia passei uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos da cidade, em perigos do deserto, em perigos de falsos irmãos. E aqui é o maior dos sofrimentos, é sofrer no meio dos chamados irmãos. Em trabalhos e fadiga, em vigília muitas vezes, em fome e sede, e jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além destas coisas exteriores, me oprime em cada dia o cuidado de todas as igrejas. Por fim, afirma a história que Paulo foi decapitado em Roma às mãos do imperador Nero. Estas coisas, estas sentenças de sofrimento acontecem em todo o mundo a muitos servos de Deus. Perseguição, sofrimento de várias ordem, chibatados, açoitados, presos, separados das suas famílias, sofrimento de seus próprios familiares, sofrimento físico, mental, fome, frio e nudez, e o cuidado do povo, do Senhor em todas as igrejas.
Você pensa que isto que é fácil? Isto não acontece a quem prega o Evangelho da prosperidade. Por isso eles não estão inseridos como servos de Deus, são servos de si próprios. Dentro de momentos voltamos. Os que semeiam com lágrimas, ceifarão com alegria. Salmo 126. Cante comigo. Alegre e contente eu vou seguindo a Jesus que me leva para a glória. Glória, 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 glória. Jesus me concede a vitória. Prezado telespectador, querido irmão e prezada irmã no Senhor, estamos nós todos inseridos naqueles que sofrem por amor de Cristo, que levam a palavra de Deus com lágrimas, que são vexados, etc. O pior do sofrimento dos servos de Deus é fazer bem e receber mal e de falsos irmãos. E como Jesus, os servos de Deus não reagem ao sofrimento. Enfrentam o sofrimento com silêncio. Enfrentam o sofrimento mental e até físico, porque têm que dar a outra face e andar a outra milha. Como ensinou Jesus. E Jesus foi bem longe quando disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Certamente esta situação dos servos de Deus, como disse, não se pode enquadrar aos pregadores do Evangelho da prosperidade. Portanto, a Igreja de Cristo, acorde. Irmão e irmã em Cristo, acorde. E você que ainda não é uma pessoa salva, lembre-se que para entrar no céu não entra nada que contamine. Precisamos estar todos limpos pelo sangue de Jesus Cristo vertido no Calvário. Quinto lugar, o lixo deste mundo que ajuda o mundo a ficar limpo. É irónico, não é? Claro. Este assunto tem uma certa dose de ironia, como a ironia tem as palavras de Paulo ao classificar os servos de Deus de últimos sentenciados à morte, lixo, loucos, vis e desprezíveis. Porque finalmente os servos de Deus, os anunciadores das boas novas, são para Deus os mais sábios dos homens e das mulheres, os mais ilustres de todo o povo, porque são seus embaixadores e distribuidores, dispenseiros dos ministérios e da comida do céu. Eles são os fundamentos do corpo de Cristo. Mas nesta altura inicial desta leitura, Paulo descreve àquela igreja o quadro patético dos servos de Deus, perseguidos e açoitados e loucos, condenados à morte por amor deles e das outras igrejas, mas como pessoas sem valor, etc. Pois o que se espera então de um louco, de um nu, de um vil e de um desprezível? O que é que se espera dessas pessoas? Desprezo, não prestam, etc. Será que entenderiam a lição? Que essa igreja entenderia e entende nestes dias a lição desses servos que são como tudo isso e não são nada disso? São como tudo isso e não são nada disso? Porque são servos do Deus Altíssimo, são ministros da palavra, são dispenseiros, são embaixadores. E por fim, este servo de Deus deixa as mais baixas qualificações dos servos de Deus, como temos vindo a falar, como lixo deste mundo e escórias de todos. Pergunto, você tem estas qualificações de servos de Deus aos olhos dos outros? E até para muitas igrejas? Parece incrível, mas isto está escrito para a nossa meditação, para aprendermos a lição. Somos como tudo isso e não somos nada disso. Na língua grega, este termo lixo
tem um sentido técnico de serem homens infelizes e dedicados para morrer. O facto é que Paulo afirmou que Deus, a nós apóstolos, nos pôs por últimos como condenados à morte. E quem está condenado à morte e ser os últimos, realmente é o pior das sentenças dos pregadores do Evangelho. E eles têm que enfrentar isso. São como lixo, desprezados, sem valor e, por fim, até dão a sua vida. Lixo na nossa língua significa tudo o que não presta e o que se deita fora, que é inútil. E escória significa a matéria que não presta, que se separa dos metais quando estes entram em fusão. São as impurezas desses materiais que se purificam, é material rejeitado, é impuro. Vamos de novo ver essas duas fotografias que nós já vimos desde o princípio. Para que serve o lixo? O lixo serve para se deitar fora. E os servos de Deus são apelidados como o lixo deste mundo. Para que servem as escórias? As escórias é aquilo que se tira dos metais em fusão e é para destruir, deitar fora. Não tem qualquer valor. Prezado telespectador e prezados irmãos, esta é a classificação bíblica dos servos de Deus. Para que serve o lixo e para que serve a escória? Neste aspecto diz em Provérbios 25 e verso 4, tira da prata as escórias e cheira a vaso para o fundidor. Então, temos que para o mundo e para algumas chamadas igrejas, os servos de Deus, os ministros da palavra, da boa e da sã doutrina, não passam dessa situação de serem lixo, escória, desprezados, perseguidos, vis, etc. Tudo o que o mundo não gosta, assim são classificados os servos de Deus. Contudo, eles são servos do Deus Altíssimo e têm uma mensagem para o mundo, para que este mundo seja limpo e limpo pela Santa Escritura. É bom repetir que Jesus Cristo disse: vós, os cristãos, já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. De maneira que os filósofos também, ateus, diziam a Paulo que ele era um paroleiro e pregador de deuses estranhos. Atos 17 e verso 18. Paroleiro. E que mais o apóstolo Paulo e os servos de Deus serão na boca das pessoas que não gostam de ouvir a verdade? Um certo homem chamado Tértulo, que era bom orador dos judeus, disse ao governador Félix que ele tinha achado este homem, que era Paulo, uma peste. Era como uma peste, ou por outra, era uma peste. Isto está escrito em Atos 24, verso 5, e isto significa epidemia de grande mortandade. Temos achado que este homem é uma peste. Que mais sofrerão os servos de Deus à boca daqueles que não gostam de ouvir a verdade sagrada? Em Atos 22 e verso 22 diziam: tira da terra um tal homem, porque não convém que viva. Totalmente rejeitado e sentenciado à morte. Agora, tome nota que é esse mesmo chamado lixo e essa chamada escória e esses que estão como últimos condenados à morte, esses desgraçados, pobres, rejeitados deste pobre mundo, são esses que conseguem um quarto da população do mundo ficar limpa. E essa quarta parte
é a Igreja do Senhor. E essa população consegue ficar limpa por esse lixo e por essa escória que ministra o único detergente espiritual que limpa a consciência e a alma e o coração da pessoa. Finalmente, não é com vassouras nem com detergentes, mas com a palavra de Deus viva e eficaz e que permanece para sempre. Jesus disse que a semente cai em 4 campos diferentes e esses campos representam 4 tipos de pessoas e só um campo produz, mas produz a 100, a 60 e a 30. Mateus 13, verso 1 ao verso 8. Sempre há alguns que dão valor àquilo que ouvem porque nunca ouviram antes. Estão cativos de Satanás, cativos da sua religião, cativos de qualquer outra coisa e precisam ser limpos e regenerados por esta palavra. Esta palavra tem a autoridade de regenerar as pessoas. Foi isso que Jesus Cristo disse a Nicodemos, que era preciso que ele nascesse de novo, que nascesse espiritualmente, porque fisicamente todos nascem dos nossos pais, gerados dos nossos pais, mas precisamos ser gerados por esta palavra, que é espírito e que é vida, e que 3/4 partes do mundo a rejeita, e colocam muitos nomes nos servos e nas servas que ministram essa palavra. E assim, destes 4 campos, há sempre um campo que produz, graças a Deus por isso. E Jesus disse: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. João 15 e verso 13. E esse privilégio tem os que Deus chama e comissiona para o seu trabalho de anunciar ao mundo um reino, o reino de Deus que não pode ser abalado. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Marcos 16 e verso 15. E nós estamos propagando por todo o mundo onde nos é possível, pela internet ou fora dela. Estamos propagando que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, que é o Salvador do mundo, que é o seu Salvador, e que verteu o seu sangue na cruz para o limpar da sua consciência e do seu coração de todo o pecado. Louvado seja Deus! E este privilégio tem aqueles que são classificados como os mais baixos da sociedade, os mais vis e os mais desprezíveis. Mas são servos de Deus Altíssimo, são embaixadores de um reino que não pode ser abalado. E são eles e a Santa Escritura são usados por Deus para limpar essa 4ª parte do mundo com este detergente espiritual, a palavra de Deus e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E este glorioso e santo trabalho de limpeza espiritual do mundo foi entregue por Jesus a todos os seus servos em todas as gerações, de modo que se alguém se deseja limpar para estar um dia com Deus, tem que passar pelo chamado lixo e pela chamada escória, porque não há outra maneira de Deus limpar o mundo a não ser os seus servos que ministram a palavra que limpa e que regenera. E eles têm que passar por esse lixo e por essa escória na boca dessas pessoas. Eles são os empregados de limpeza do reino de Deus. São os empregados de Deus para limpar este pobre mundo que jaz no maligno. O facto é que na casa do Pai, disse o Senhor em Apocalipse 21 e verso 27, não entra nada que contamine. E como não entra nada que contamine, todo homem, toda a mulher precisa desta limpeza e que tem que ser ministrada pela escória e pelo lixo. Entre aspas.
para poder entrar na casa do Pai. O facto é que na casa do Pai as ruas são de ouro e as portas são de pérola, e não se pode entrar ali com pecado. Precisamos todos ser redimidos pelo sangue de Jesus. Mas são os vis, os desprezíveis, os cognominados de loucos, que dão espetáculo ao mundo, aos homens e aos anjos. Mas são os que têm sido escolhidos por Deus para serem os príncipes da sua casa. E não só, seus obreiros, seus embaixadores, para que este pobre mundo saiba acerca de Jesus Cristo, que Ele é o Salvador do mundo. E graças a Deus que é este lixo classificado por muitos no mundo, que o Senhor tem preparado o seu trono para nos assentarmos nele. Foi isso que disse Jesus: quem vencer, eu lhe concederei que se assente no meu trono, como eu venci e me assentei no trono do meu Pai. Louvado seja Deus! São estes desprezados que sabem que para Deus só existe um caminho, e que esse caminho é Jesus. Ele próprio disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Não importa que haja muitas religiões e até muitas igrejas religiosas que pregam as suas filosofias. O que importa é conhecer o único caminho para Deus. Diga, o único caminho para Deus é Jesus, o Filho do Deus vivo. E são esses que sabem que para Deus só há um Salvador, porque é esta palavra que nos diz que debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Atos 4 e verso 12. São esses apelidados de lixo que sabem estas coisas e as pregam para os outros aceitarem. São estes rejeitados da sociedade, condenados à morte, lixo e escória, que sabem que entre Deus e o homem só existe um mediador entre Deus e os homens. Não existe nem outro caminho, nem outro Salvador, nem outro mediador. 1 Timóteo 2 e verso 5. E porque sabem, proclamam esta verdade sagrada. O Senhor decide por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda a criatura. E o Senhor só vem buscar a sua igreja e arrebatá-la ao céu quando este Evangelho for pregado por todo o mundo, como está escrito em Mateus 24, verso 14. De maneira que nós estamos fazendo a nossa parte, levando a palavra, muitas vezes incompreensível por muitos, mas compreensível por alguns, que dão valor àqueles que deixam pai, mãe, mulher, filhos e etc., por causa de levar a palavra do Senhor, para que outros possam conhecer a verdade que liberta, que esta verdade é Jesus e não existe outra. João 8 e verso 32, o Senhor Jesus Cristo disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E todo este mundo jaz no maligno, em pecado, e precisa de ser libertado das garras de Satanás, porque ele é o pai da mentira, é o mentiroso que veio para matar, destruir e roubar. Jesus veio para dar vida com abundância. São este lixo classificado do mundo, que sabem que o precioso sangue de Jesus Cristo vertido no Calvário tem poder de uma limpeza espiritual, poder de santificar as pessoas e poder de resgate e poder de compra. São eles que sabem estas coisas e as proclamam. 1 João 1 e verso 7, Hebreus 13 e verso 12, Mateus 20 e verso 29 e Atos 20 e verso 28 diz que fomos resgatados com o sangue do próprio Deus. Quem é este próprio Deus? Deus revelado em carne, Jesus Cristo nosso Senhor, o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem. O Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito, cheio de graça e de verdade. Louvado seja Deus. João 1 e verso 14. E são estes desprezados da sociedade que conhecem estas verdades sagradas e as proclamam para que alguns possam ainda
encontrar a salvação. E é desta forma que o chamado lixo e escória de todos tem o trabalho mais sublime que existe na terra, de proclamar ao mundo que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Nenhum só fica, nos purifica de todo o pecado. Esta é a limpeza que todo o mundo precisa de ouvir. E finalizando, os últimos 3 versos da leitura inicial. Nesta leitura, nestes últimos 3 versos, o servo de Deus fala 2 vezes, chama-nos a atenção 2 vezes sobre a admoestação. E a esta igreja carnal de Corinto, o servo de Deus chama 2 vezes, e existem muitas igrejas assim, que precisam de ser admoestadas. Ele chama-lhe a atenção da admoestação apostólica. Um apóstolo de Cristo, que Deus escolheu para ser o maior pregador do cristianismo, que a Bíblia nos narra, este perseguidor da igreja transformado em apóstolo de Cristo, não é uma pessoa vulgar, ele recebia o Evangelho da parte de Deus. Vamos aceitar então a repreensão, a admoestação apostólica. E esta admoestação significa advertência, exortação e repreensão. E o propósito é para que sejam disciplinados no caminho de Deus e não usem mais as suas línguas para o seu próprio dano. Porque há muito, infelizmente, disso nas igrejas, por falta da boa e da sã doutrina e por falta de ouvirem convenientemente o Evangelho. Mas, pelo contrário, devem mostrar que são cristãos de Cristo. Uma pessoa de novo gerada, não da semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus viva e eficaz, e que permanece para sempre, porque finalmente Paulo lhes lançou em rosto que, ainda que eles tivessem 10.000 aios em Cristo, ou pedagogos, não teriam muitos pais, porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo. Eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Então há uma geração, há uma regeneração, há uma necessidade de nascer de novo. Isso só pode acontecer quando ouvimos a palavra de Deus por esse chamado lixo e escória de todos. E uma 4ª parte do mundo tem ouvido isso desses servos rejeitados e cognominados de todos os nomes. E tem aceitado a limpeza espiritual e a regeneração que Deus dá através da sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E estes eram gerados pelo apóstolo Paulo. Eram filhos espirituais deste homem, deste servo de Deus, mas estavam degenerados. Precisavam de novo do leite racional, não falsificado, para poderem crescer através desse leite, porque pelo tempo já deviam ser adultos espiritualmente falando. E Paulo disse que eles andavam segundo os homens. Ora, um cristão não anda segundo um homem, mas anda segundo um homem de Deus. Atua e fala como cristão de Cristo. O Senhor nos dê a graça de entender a Santa Escritura, porque um cristão não anda como os outros homens, anda segundo a palavra do Senhor como filhos de novo gerados. E assim, além disto, temos de colher a maior lição de Deus em toda esta mensagem final, ou seja, portanto, admoeste-vos a que sejais meus imitadores. Diga imitadores. Admoeste-vos, chamo-vos a atenção, igreja, para que sejais como eu sou. Sede meus imitadores. Paulo disse, noutra parte das Escrituras, sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo.
Você quer ser um imitador de Paulo? De levar 5 quarentenas de açoites menos um? Quer ser imitador de Paulo? De ser preso, vexado, andar nu? Naturalmente não andava completamente, mas andava com falta de roupa, possivelmente. Talvez não tinha dinheiro para comprar. Andava com fome e com frio, não tinha pousada certa. Você quer ser um imitador de Paulo? Deus chama a atenção dos servos de Deus para sofrerem o vitupério de Cristo e sairmos ao terreiro, sairmos às ruas, sairmos às cidades, sairmos a todo lado, levando o vitupério de Cristo. Admoesto-vos a que sejais meus imitadores. O facto verdadeiro é que não é Paulo que fala, mas Deus que fala através do seu servo. E este é o que Deus quer, isto é o que Deus quer de nós. Que sejamos todos como o lixo, como a escória deste mundo, para que o mundo fique limpo. Diga amém. Deus quer que todos os cristãos sejam como a escória e o lixo deste mundo, que era o problema de Paulo, para ministrarem a palavra de Deus, para sofrerem o vitupério. Então, muitos podem ficar limpos pela palavra que tem sido ministrada. E ser limpo é ou ser imitador de Paulo é fazer como ele faz. Imitador ou imitar alguém é fazer o que a outra pessoa faz. Será que temos coragem para isso? No tempo do fim da graça de Deus, precisamos fazer uma revisão à nossa vida espiritual e verificar se andamos segundo os homens ou segundo Deus. Andemos como Paulo. Será que compreendemos que tudo o que a Bíblia nos ensina tem de Deus um propósito? Será que todos nós entendemos que aquilo que a Bíblia ensina tem de Deus um propósito? Entretanto, as admoestações vão acabar breve, porque o chamado lixo e escória deste mundo vão descansar para a casa do Pai. Vão terminar os seus trabalhos dentro de pouco tempo. O chamado lixo deste mundo e a escória de todos são os únicos que representam o reino de Deus e proclamam ao mundo para que fiquem limpos para se encontrar com Deus. E desta forma, nós chegamos ao fim desta mensagem. Vós já estáis limpos, disse Jesus, pela palavra que vos tenho falado. Se for esse o caso, quer você também ficar limpo? Se ainda não está, lembre-se do que temos falado, que são esses desprezados que falam ao mundo as coisas de Deus, porque são embaixadores do Senhor, ministram acerca do seu reino, preparam um povo para viver na eternidade, nas ruas de ouro, na casa do Pai, e são eles que não podem entrar ali sem serem redimidos, comprados e resgatados com o sangue do Cordeiro de Deus. Se você não é uma pessoa salva, ore comigo e diga: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador, porque eu tenho ouvido que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Peço a Deus o seu santo perdão e que o sangue de Cristo me limpe. O sangue de Cristo me compre e me resgate. Eu aceito a Jesus como meu Senhor e como meu Salvador pessoal. Eu peço a Deus perdão de todos os meus pecados.
Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus vivo, que veio a este mundo em carne, que manifestou ao mundo o amor de Deus, tomando o lugar do pecador na cruz do Calvário, dando a sua vida em nosso resgate, e que Deus Pai o ressuscitou ao terceiro dia. Senhor, escreve meu nome no livro da vida. Eu rejeito o pecado, eu rejeito a Satanás e proclamo que Jesus Cristo é, desde agora, o meu Senhor e o meu Salvador. Em nome de Jesus. E se você fez esta oração, você é uma pessoa perdoada e salva. Agora precisa, localmente, procurar uma igreja evangélica, onde se ministra um novo nascimento espiritual e dar publicamente o seu coração a Jesus. E que Deus vos abençoe e até outra vez, se Deus quiser. Amém e amém.